Então, pessoal, hoje nós vamos ver o tipo e a representação dos problemas que a inteligência artificial ela pretende resolver, né? Na aula passada, a gente sempre deixa, como é de praxe, para que vocês façam a pré-aula e após aula, pré-aula desse encontro e após aula do encontro 3, né? E a pré-aula do encontro 4, que é essa. Eu pedi também para vocês lessem a seção 2.1. Na revisão, o que a gente viu na aula passada, só para poder recontextualizar o pensamento de vocês e canalizar nossa concentração para o novo conteúdo. Então, a gente viu que a inteligência artificial e a solução de problemas de forma geral, como é que ela soluciona os problemas, né? E quais mais ou menos tipos de problemas eles são mais adequados para a inteligência artificial. E aí, para a gente poder responder essa pergunta de qual tipo de problema é mais adequado para se resolver com inteligência artificial, a gente precisou, sobretudo, a gente precisou trabalhar a questão da natureza determinística e da natureza heurística. A gente acabou entendendo um pouco mais sobre a natureza determinística e a natureza heurística. Alguém lembra alguma coisa sobre problemas? Eu pergunto para vocês, alguém lembra alguma coisa sobre os problemas de natureza determinística e heurística? Alguém sabe parafrasear algo sobre isso? Professor, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Bem, professor, o senso comum, corrija-me se estiver errado, é algo assim que não pode ser comprovado cientificamente, né? Como como é que eu posso dizer assim, os cientistas da computação lidariam com essa situação na área de inteligência artificial, já que muita coisa de senso comum se torna difícil para se programar. É um problema, no caso, a ser resolvido, né? Sim, mas seja mais no seu exemplo, seja um pouco mais detalhista para eu poder entender um pouco melhor o problema. É tipo assim, com situações inusitadas. Vamos supor que em uma determinada situação, um robô, né, foi programado e cai algo no copo, né, dele. Será que ele vai saber lidar com aquela situação? Entendeu? Já que ele, Se ele foi programado para isso, sim. Agora, se ele não faz ideia do que está acontecendo, ele não tem como reagir. entendi, porque no caso, eu creio que sendo a inteligência artificial, ela também tem que estar preparada para situações inusitadas, né? Essa é a questão, já que eles querem Depende para que ela foi desenvolvida, programar, como eu estou desenvolvida, explicando. né? Por exemplo, existem, a gente já viu na aula passada, na aula retrasada, que existem várias naturezas, né? Existe a IA forte e a IA fraca. A gente viu que a IA fraca, ela cumpre somente uma série de regras pré-estabelecidas dentro de um contexto previsto, e a gente viu também que existe a IA forte, que ela ainda não está implantada 100%, mas existe uma visão conceitual de como as coisas podem se organizar. Uhum. Ou seja, a expectativa é que a máquina ela possa pensar de forma racional ou pensar de forma humana e agir de forma racional e agir de forma humana, que é justamente a classificação da inteligência artificial, levando em consideração os seus objetivos. Travou um pouquinho o vídeo.
contexto, se a máquina se comportar ou se ela se propor a fazer isso, se ela conseguir, ela vai ver que tem alguma coisa no copo dela e vai tomar providências necessárias. Ok, ok. Só continuando aqui a revisão da aula passada, então, os Certo. problemas de natureza determinística são problemas que estão associados diretamente a contextos previsíveis. Esses contextos previsíveis, eles já têm, digamos, formas pré-determinadas de se resolver problemas. E aí, na aula passada, a gente viu, como exemplo, os cálculos matemáticos, né? As situações em que as fórmulas matemáticas resolvem os problemas, mesmo esses problemas dando uma quantidade gigantesca de processamento de informação, ou seja, de tempo de cálculo. E a gente viu que esses problemas determinísticos, eles não são muito aconselhados a serem utilizados a tecnologia de inteligência artificial para poder solucionar esse tipo de problema. Por quê? A inteligência artificial, o foco é ela trabalhar dentro de problemas onde existem graus de incerteza, né? Então, os graus de incerteza não fazem parte dos problemas de natureza determinística. Por quê? Porque os problemas de natureza determinística, eles são resolvíveis com fórmula. A gente sabe como resolver os problemas de forma mais é, determinada, ou seja, para calcular a integral, eu tenho uma determinada fórmula. Para calcular a aceleração de um objeto, eu tenho uma determinada fórmula. Então, isso são problemas de natureza determinísticas. E a gente viu também na aula passada que, a contraponto dos problemas de natureza determinística, nós temos os problemas de natureza heurística. O que são os problemas de natureza heurística? São problemas que fazem referência justamente a questões que têm altos graus de incerteza. O que é um problema com alto grau de incerteza? É que não existe uma forma certa e já pré-determinada de solução. Então, as soluções elas vão vir por meio de tentativa e acerto. Tentativa e acerto. Então, a cada acerto, os problemas, esse resultado desse acerto vai ficando mais próximo de um resultado ideal. Imaginem só uma inteligência artificial tentando com um arco e flecha acertar um alvo. E aí a Professor, gente pode falar, Renato. no caso, aquele labirinto lá que o carrinho faz o percurso, seria um exemplo desse aí, no caso? Para Sim, chegar um tempo mais rápido? sim, porque ele não recebeu, apesar de existir já um caminho pré-determinado, que vai ser o caminho mais curto, a programação em si não recebeu essa informação. Se ele tivesse recebido, não tinha o menor sentido, né? Se ele colocar alguém num labirinto e entregar um mapa já para poder chegar lá. Não tem sentido. Então, assim como um sistema de inteligência artificial, não teria sentido você já entregar o caminho correto e colocar ele na labirinto para ele tentar resolver. O que ele vai Sim. fazer? O carrinho ele vai tentar um primeiro caminho até conseguir. E aí, aquele caminho, ele vai memorizar para, da próxima vez que ele tentar fazer, solucionar esse mesmo problema, primeiro, ele não vai fazer o mesmo caminho, para poder ele não repetir o mesmo caminho. Ele vai tentar um caminho que ele acha que pode ser um caminho menor, mais rápido ou mais seguro, dependendo do objetivo, da medida que ele tem como parâmetro para poder se aproximar do objetivo. Tu pode É, colocar professor. o carrinho com inteligência artificial no labirinto e dizer para ele, olha, o teu objetivo é chegar o mais rápido possível do outro lado. E aí tu tem 5 chances, tu vai dizer para o carrinho, para a inteligência artificial do carrinho. E aí ele vai fazer uma primeira vez, vai fazer uma segunda vez. Quando ele fizer já a segunda vez, ele levou em consideração a primeira vez. Então ele já está acumulando conhecimento para poder, numa segunda tentativa, realizar a solução daquele problema de forma mais eficiente. Então, isso
Não existe uma fórmula, como na matemática. Por isso, não é um problema de natureza determinística, e sim um problema de natureza heurística, onde a gente tem a possibilidade de, a cada tentativa da solução daquele problema, a gente tenta melhorar o resultado. E aí tu coloca o carrinho de inteligência artificial lá no labirinto, e nesse labirinto ele tenta uma vez, na segunda ele já vai conseguir um pouco melhor ou não, ou de repente ele fez um caminho pior e ele acabou chegando demorando mais tempo, então ele já sabe que aquilo ali ele não vai repetir, e aí ele vai tentando todas as possibilidades. E no final ele vai dizer, o melhor caminho de todos que eu percorri foi esse aqui, que é o de menor tempo. Agora, esse objetivo vai variar de acordo com o objetivo da inteligência artificial. Primeira medida de desempenho, é o tempo. A segunda, é chegar o mais seguro possível. Digamos que um labirinto tem possibilidade da máquina se quebrar. Ou então, chegar de forma mais silenciosa possível. Então, a quantidade de variáveis são gigantescas. A quantidade de probabilidade de cada ação, de cada medida de desempenho é muito grande. Conseguiu fazer a comparação do carrinho com a situação dos problemas heurísticos, Renato? Sim, sim, sim. Entendi agora. Beleza. Então, logo depois a gente viu a classificação dos problemas de... Pode falar, Jair. Professor, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Talvez até você já tenha respondido, para ver se eu estou no raciocínio certo. Por exemplo, não pode correr um erro desse carrinho ficar tipo no loop infinito. Assim, se eu não determinar a quantidade de vezes que ele tem que fazer, que ele tem que tentar um novo percurso, não pode ser que ele vai ficar sempre tentando um novo percurso, e isso não poderia atrapalhar, de certa forma, no desenvolvimento daquilo que a gente pretende, daquele objetivo que a gente pretende alcançar? Isso, para isso, os loops, ou então você não conseguir atingir um resultado, ou seja, você ficar em uma situação infinita, a gente tem programações, cuidados com a programação específicas para evitar que esses loops aconteçam. Um dos exemplos são o controle que a gente chama de saltos. O que é um salto? Um salto é uma quantidade máxima de vezes que o sistema pode tentar tomar uma decisão. Como é que eu vou fazer isso? Para isso, tu precisa passar para o robô a quantidade de vezes que ele pode fazer uma curva, ou para a esquerda ou para a direita. Então, digamos que no teu labirinto tem 150 curvas, né? 150 curvas, ou para a esquerda ou para a direita. Aí tu coloca aí que um número vezes 10. Então ele vai poder fazer cada curva dessa no máximo 10 vezes. Então tu vai estar dando um limite de universo para ele. Pessoal, o agente, né, a inteligência artificial, ela vai trabalhar de acordo com a maior quantidade de informações que você passa para ela do ambiente. Então, quanto maior a quantidade de detalhes da inteligência artificial que você está desenvolvendo, maior vai ser a eficiência dela para tomada para pensar em um resultado mais interessante. Então, se você põe um limite para ela em relação a tempo ou em relação à quantidade de curvas, você está ajudando ela a não correr o risco de entrar em um loop infinito, porque de repente ela pode ficar andando em situações circulares. Para isso, existem diversas técnicas. Uma delas é essa do loop. A outra é a distância. Né? Você pode aí parametrizar, dizer que do ponto A para um ponto B, né, que é de uma curva para uma outra curva, se tem um ponto. E para a próxima curva você tem outro ponto. E aí a inteligência artificial não pode ultrapassar, por exemplo, 1000 pontos. Ela sempre, a solução dela vai ter que ficar entre 1000 curvas. Ela tem que passar no máximo 1000 curvas. E isso vai evitar com que ela fique tentando ou ficar andando em curvas, em círculos. Então existe uma série de estratégias dentro da programação para evitar que esse tipo de situação ocorra. Beleza? Quem me perguntou foi o Jairo, né? Beleza, professor, entendi direitinho. Beleza, bem explicado. Obrigado. Então, a gente fez a classificação dos problemas de inteligência artificial que vocês fizeram
a atividade. Eu expliquei para vocês o que são agentes inteligentes e agentes racionais. A gente viu lá que os agentes, eles têm uma relação com o meio, né, por meio dos seus sensores e seus atuadores. Os sensores, ele capta a informação do ambiente, e os atuadores, o agente, ele altera o ambiente em algum tipo de aspecto, seja tomando uma decisão, se reposicionando, se movimentando ou agindo para alterar o ambiente em algum aspecto, né? A gente viu as medidas de desempenho, que essas medidas de desempenho estão associadas justamente aos parâmetros que são necessários para a gente dizer o computador ou a inteligência artificial ela estar mais próxima daquilo que a gente acha que é correto ou aquilo que é o objetivo de fato da inteligência artificial. Então, os parâmetros que eu expliquei agora para a questão do robô no labirinto, chegar mais rápido, chegar mais seguro, chegar de forma mais silenciosa, chegar mais inteiro, ou seja, as medidas de desempenho vão variar de acordo com o objetivo da inteligência artificial. Vocês estão olhando o meu ponteiro aí do laser? Está aparecendo aí para vocês? Sim, professor. Tá sim, professor, tá aparecendo. Beleza. Para conseguir colocar isso para funcionar, meu amigo, foi uma luta. Tive que bater o tambor, uma missa, para poder conseguir, porque, enfim. Vamos lá. Então, vamos partir. Isso foi só uma reprise. Então, vamos entrar no nosso tema de hoje. Então, dúvidas no contexto social. Pessoal, o que é a vida se não solucionar as nossas dúvidas, né? As nossas decisões, sobretudo. E viajar ou não viajar no feriado. Isso daí o governador já decidiu, né? Pela gente. Então, já não é mais uma dúvida. Comprar um carro ou comprar uma moto. Casar ou não casar. Aí tem um texto clássico, uma frase clássica, né, que indica a total falta de direcionamento sobre como o cara está perdido. Ele fala lá, não sei se caso, se entro para o exército ou se compro uma bicicleta. Bem estranho, né? Se vocês pararem bem para pensar, o cara não sabe se casa, se entra para o exército ou se compra uma bicicleta. Você diz, epa, mas espera aí, o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Tecnicamente, inicialmente, pelo menos, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas por que isso causa estranheza? Porque cada situação dessa vai levar ele para um patamar completamente diferente, em situações completamente diferentes. Se ele não casar e entrar para o exército, o fato de ter casado ou não vai influenciar nada ele ter entrado para o exército. Ele vai poder entrar no exército casado ou não. Ele casado ou não, ele vai poder comprar uma bicicleta. Ele casado ou não, ele entrando no exército, ele vai poder casar ou não. Ele entrando para o exército, ele pode ou não comprar uma bicicleta. Então, se a gente parar bem para pensar, não existe uma relação de dependência entre essas situações, né? Qualquer uma das ações que ele tome, além de a gente pressupor que as condições de vida, da vida dele vai ficar diferente para cada situação dessa, ele vai ser levado para uma situação que é totalmente indiferente em relação às outras situações, né? Salvo alguns pequenos detalhes, mas os outros detalhes não são decisivos, né? Porque eles são situações completamente, que a gente fala, situações díspares, elas não dependem uma das outras para poder ocorrer. Então, a vida praticamente é isso, né? É isso, fazer, ter as suas escolhas diante das suas dúvidas e, por meio dessas escolhas, ter todas as consequências que essas dúvidas nos levam. Então, a ideia de hoje é justamente a gente trabalhar de forma matemática, de forma científica, voltado para a inteligência artificial, o que essas probabilidades do cara casar ou não, ir para o exército ou não, comprar bicicleta ou não, como é que a gente pode descrever isso para a inteligência artificial
demonstrando justamente essa questão dessa interdependência, das probabilidades disso acontecer ou não. Então, o nosso texto ele começa dizendo que as probabilidades e os eventos ocorrem nem sempre são disjuntas, ou seja, estão separadas, né? Na natureza, tem algumas coisas que ocorrem diretamente independente das outras. Por exemplo, eu só vou viajar se eu receber dinheiro. Então, qual a probabilidade de eu viajar? A probabilidade de eu viajar está associada a receber dinheiro. Então, normalmente, a grande maioria dos problemas que a gente tenta resolver com inteligência artificial, ele tem esse grau de dependência entre elas. A ocorrência de um evento pode facilitar ou dificultar a ocorrência de outro evento. Eu só vou viajar se eu receber dinheiro. Então, o evento do viajar só ocorre se o outro tiver ocorrido também. Então, isso é o que a gente chama de dependência entre probabilidades. Qual a probabilidade? Pode falar. Essa dependência, no caso, ela é casual, no caso, ou não? Não. Essa dependência ela não é casual. Essa dependência ela é determinística. Ou seja, uma coisa A vai influenciar diretamente na coisa B. Certo? Então, Sim. O C ele só vai existir se o A e B, por exemplo, for verdadeiro. Então, isso é uma consequência direta. Senão, o C não vai existir. O C vai ser negado. A gente vai já olhar de forma gráfica esses elementos para vocês poderem ter uma ideia mais didática sobre isso. Então, Beleza. essa dependência, o que a gente chama de dependência entre probabilidades, é justamente isso. Qual a probabilidade de eu viajar? Vai depender da probabilidade, ou seja, essa probabilidade de viajar depende, ou seja, tem uma dependência da probabilidade de eu receber dinheiro. Então eu vou determinar a probabilidade de receber dinheiro, porque se eu para viajar, primeiro eu tenho que receber dinheiro. Então, a probabilidade de receber dinheiro, ela vai determinar a situação também da probabilidade de viajar. Ela vai influenciar diretamente a probabilidade da viagem ocorrer, o fato de receber dinheiro, certo? É só isso? Não necessariamente, né? Existem uns outros critérios, receber dinheiro e digamos que o governador liberar para poder viajar. Então, são duas condições que a gente chama de pré-requisitos para poder a outra condição ser considerada uma condição verdadeira. Então, esse método a gente utiliza muito ele em inteligência artificial, como sendo justamente um dos principais assuntos que a gente vai ver hoje. Então, quando a gente vai entrar em contato com esses métodos probabilísticos, a gente tem que lembrar que esses métodos são baseados e classificados por meio de outros métodos de aprendizado, que a gente chama do aprendizado estatístico. Probabilidade e estatística, né, tem tudo a ver com esse estudo que a gente vai ter hoje. Além disso, o que a gente vai ver hoje, a gente vai entender um pouco mais também sobre a mensuração do processo e do aprendizado, que a gente lá na frente vai fazer uma atividade também para valer ponto, uma atividade aí da semana. Toda aula eu vou passar uma atividade valendo ponto para poder vocês irem treinando o conteúdo e o assunto. Beleza? Alguma dúvida até agora, pessoal? Tranquilo, né? Beleza. Então, Tá tudo certo. beleza, Renato. Então, os métodos probabilísticos, né? Uma característica, pessoal, de um agente inteligente, como a gente já viu anteriormente, é a capacidade desse agente inteligente em reagir com o ambiente. Agora, como é que ele vai reagir? Como é que quando o robozinho entra no labirinto, como é que ele vai decidir se ele vai para o lado esquerdo, direito ou para frente? Primeiro, ele tem que atuar com o ambiente. Primeiro, ele tem que ver se existe essa possibilidade de ir para qual lugar. Se tem espaço para ir para frente? Não. Tem espaço para ir para a esquerda? Não. Tem espaço para ir para a direita? Para a direita ou para a esquerda? Não, só tem para a esquerda. Então, ele só vai ter que tomar a seguinte decisão: eu vou para a esquerda ou não vou para a esquerda?
né? Se tivessem dois caminhos, ele ia ter que pensar, eu vou para a esquerda ou eu vou para a direita? Então, são duas possibilidades. Se ele pudesse ir reto, eu vou para a esquerda, para a direita ou eu vou reto? Então, um agente, ele precisa estudar o ambiente por meio dos seus sensores, que é a capacidade de enxergar o mundo, que aí poderia ser um sensor mesmo de laser, pudesse jogar fazer uma varredura do ambiente e ele dizer, olha, para frente está livre, para a esquerda não está livre, mas para a direita está livre. Então, tu pode ir para frente ou para a esquerda. A partir dessa sensibilidade que ele absorve do ambiente, ele vai buscar em seu conjunto de regras o que ele vai fazer, se ele pode ir para frente ou se ele pode ir para a direita. Se ele não tiver nenhum tipo de experiência anterior sobre isso, ele toma uma decisão de forma aleatória. Pode falar. Professor, é o seguinte, eu jogo xadrez, sou Sim. jogador de xadrez. Existe no mercado enxadrístico aí alguns braços mecânicos de umas empresas que no tabuleiro eles fazem esses movimentos semelhantes às características que você acabou de colocar, em que ele pega a peça, aí ao lado tem uma caixinha, ele coloca a peça lá e volta, entendeu? Sim. Isso funciona através de sensores, né? Sensores de presença, e ele consegue também captar ali no ambiente exatamente as características, né? Eu creio que seja um banco de dados muito grande, né, para que ele possa executar essas tarefas, entendeu? É muito semelhante ao que você acabou de exemplificar aí. Isso. A inteligência artificial, uma das grandes facetas da inteligência artificial, uma das grandes referências, é o uso do jogo de xadrez, né? Inclusive, acho que foi em 86, foi a primeira vez que uma máquina ganhou do ser humano no jogo de xadrez e foi uma inteligência artificial. 1997, Garry Kasparov. Isso. Enfim, esses aspectos, eles funcionam justamente nesse sentido que eu estou falando. A inteligência artificial ela só consegue tomar decisões por meio dos seus sensores, para poder atuar com o meio ambiente. Beleza? Então, cada situação Isso. que é percebida, o agente, de certa maneira, ele tem que perceber o ambiente para poder tomar uma decisão por meio dos atuadores. Então, ocorre que a correspondência entre todos os estados possíveis do ambiente, com regras pré-estabelecidas, é impossível na prática, em função do acréscimo exponencial de recursos de processamento, memória e armazenamento. Então, por exemplo, uma peça de xadrez, como uma rainha, por exemplo, ou qualquer outra peça, ela tem múltiplas possibilidades, porque qual é o objetivo do jogo? Quando ele mexe a peça, ele quer dar um passo mais próximo do checkmate, né? Quando se trata do xadrez. Então, o peão, ele está lá, ele vai primeiro ter que decidir quais das peças ele vai mexer. Para ele mexer, para ele pensar em quais peças ele vai mexer, ele tem que entender qual são todas as possibilidades de movimentação de todas as peças. Então, a gente está falando de uma quantidade muito grande de informações. Mais um pouco na frente, ainda no livro, nos nossos estudos, eu vou mostrar como fica enraizado, como fica grande um simples movimento de uma peça de xadrez quando se trata de probabilidade. Mas o que a gente precisa entender agora é que, dentro de uma inteligência artificial, você entender todas as possibilidades, isso requer uma quantidade de informações e um poder de espaço de armazenamento e processamento muito grande, mais do que o normal. Então, para cada situação dessa, existe um número muito grande de informações. Isso faz com que a quantidade de regras que são percebidas por meio dos atuadores se torna uma cadeia muito complexa de possibilidades. Ou seja, se antes de você tomar uma decisão, você parar para pensar em todas as probabilidades que acontecem, você vai ter uma quantidade gigantesca de possibilidades. E você calcular todas essas possibilidades, isso se torna algo muito dispendioso para a inteligência artificial.
E aí perde a inteligência artificial, se ela ficar lenta no seu retorno, ela perde completamente o sentido. Porque a ideia é ação e reação dentro de um comportamento humano. Então, a máquina reagir dentro da possibilidade de ter uma resposta próxima do que um ser humano, levando o tempo, próximo do que um ser humano levaria, né? E de preferência a menor, nunca a maior. Então, verificar todas as possibilidades do ambiente, de um ambiente complexo, é altamente custoso, né? Mas isso será necessário para preparar esse agente para cada uma das situações que ele vier a encontrar. Então, como resultado, pessoal, a gente tem que os agentes existem em uma situação de incerteza, ou seja, o, o agente ele depende dos seus sensores para entender o mundo. Ele depende da forma como as coisas são apresentadas para ele e ele tem a capacidade de absorver informações desse contexto. Essa observação de mundo, ela é incerta. Por que ela é incerta? Porque aquilo que ele está vendo por meio de determinados sensores. E isso é uma visão parcial. Se ele tem um sensor de presença, um sensor de aquecimento, um sensor, ele pode ser inteligência artificial capacitada dos mais tipos de sensores, os maiores tipos de sensores possíveis. Mesmo assim, ele ainda vai ter uma visão parcial do ambiente e não completa. Assim como nós seres humanos, a gente vai atravessar a rua. Para a gente tomar a decisão no momento que a gente vai atravessar, a gente tem que levar em consideração tudo aquilo que os nossos sensores estão informando. A visão vai demonstrar se existe algum veículo vindo, né? Assim como se vai ter algum obstáculo no nosso caminho quando a gente vai atravessar. E quando aparece o elemento vindo, a gente tem que ter uma ideia sobre a velocidade desse elemento. Só um instante, pessoal. Professor, Oi. tem Opa. uma observação aqui. Aula, assim, você me permite fazer essa observação? Sim, lógico. É a seguinte, a aula não é de xadrez. Mas assim, exemplificando e pegando uma carona com o que você está falando, eu vou resumir bem. É mais ou menos assim, o braço mecânico, na hora de executar uma ação, ele não vai levar em consideração a mão da pessoa, na hora que a pessoa vai fazer o movimento da peça de xadrez no tabuleiro. E sim, existe um sensor por baixo daquele tabuleiro que permite ele conseguir identificar aquela ação no banco de dados dele, vai existir que não um banco de dados propriamente completo. Vai permitir que, através de milhões de partidas, até hoje executadas, inseridas no banco de dados dele, ele consiga efetuar um lance ou uma ordem de lances. O fato de ele responder mais rápido àquele lance já está diretamente ligado à memória, enfim. Então ele consegue identificar isso muito mais rápido que o homem, entendeu? Muitas vezes ninguém consegue entender por que que uma máquina ela consegue responder mais rápido que o homem. Simplesmente porque quando ela consegue identificar o movimento, ela vai responder muito mais rápido porque existe a memória, existe todo o processamento. Então o homem ele ainda leva um certo tempo para poder tentar entender até o que a máquina pode fazer. Você entendeu? Sim, Tá bom. entendi. Mas é um Entendi sim. assunto. Oi, Cleiton. Oi, sim, professor. Tá ok. Certo. Mas encerrou o assunto, é só um exemplo, tudo bem? Tá bom. Obrigado. Tá ótimo. Então,
a situação é a seguinte: a gente tem um grau de incerteza em que os agentes eles estão inseridos. Até mesmo porque se ele tivesse certeza de tudo, de todas as regras, isso seria um problema determinístico e não um problema heurístico, certo? Então tem que ter incertezas para poder ser considerado um problema heurístico. Então essa incerteza, ela se dá justamente pela capacidade em que o agente tem de observar o ambiente. E essa capacidade, normalmente, é uma capacidade parcial, justamente pelo não determinismo do ambiente. Ou seja, é uma combinação de ambos. Existem determinadas coisas que são bem descritas, e isso hoje é dia 7. Isso é algo determinístico para a inteligência artificial. Porém, saber se amanhã vai chover não é algo determinístico. Não dá para você determinar com certeza, porque a gente está falando algo que ainda vai acontecer. Então, isso são situações de incerteza que as máquinas de inteligência artificial que se propõem a resolver determinados problemas encontram para poder atingir determinados objetivos. Por exemplo, né, justamente falando sobre a meteorologia, né, um sistema de análise de previsão do tempo exemplifica com clareza a questão da incerteza. O sistema é complexo. Por que ele é complexo? Porque existem milhões de variáveis e o ambiente em que o sistema navega é composto de dezenas de variáveis complexas e interdependentes. Seria impossível mapear todos os dados que esse complexo conjunto de variáveis poderia assumir. Portanto, é um ambiente permeado de incertezas. Existem fatores que não podem ser previstos de forma clara, através de uma forma matemática, né, na meteorologia. A pressão atmosférica, a temperatura, ela vai variar de acordo com elementos que não dá para a gente predefini-los. Então, isso é uma situação de alta complexidade devido à quantidade de elementos que são variados e complexos na sua determinação para poder a gente conseguir chegar a algum resultado. Por isso que o nome é previsão meteorológica, né? No filme De Volta para o Futuro, já diziam que no ano 2000 a gente já ia ter precisão em relação aos fatores de meteorologia, né? Mas não aconteceu, ainda não foi dessa vez. Está um pouco mais para frente, quem sabe? Mais uns 100 anos para ir para frente. Então, o que é o método probabilístico? Né, que a gente sempre está falando, a probabilidade disso, a probabilidade daquilo outro. O método probabilístico, ele trata de uma forma de resolver problemas de indecisão e leva em consideração as probabilidades de cada ação, levar a um resultado esperado ou, pelo menos, a uma configuração de ambiente mais favorável ao agente, que é justamente o que os estudos meteorológicos se utilizam. Então, qual a temperatura hoje? A temperatura hoje, agora nesse momento, é tal. Qual é a possibilidade da temperatura amanhã ser a mesma de hoje? É de 90%. Então, se a temperatura amanhã for de 90% e a probabilidade da pressão atmosférica também ser igual hoje, então vai chover. Então, existe uma probabilidade também de haver chuva. De quantos por cento? Aí vai depender dos outros fatores que nos levam a ter a esses estudos. E isso funciona de uma forma até relativamente muito simples, né? Esses estudos, pessoal, dos métodos probabilísticos, eles são desenvolvidos baseados nas redes bayesianas, né? Então, essas redes bayesianas, elas têm o objetivo justamente de resolver a seguinte situação. Para o método probabilístico. Como? Levando em consideração a probabilidade de haver um resultado esperado por uma determinada ação, ou pelo menos uma configuração no ambiente mais favorável. Ou seja, o método probabilístico ele é representado pelas redes bayesianas. Para entender as redes bayesianas, a gente tem que entender, a gente tem que tomar as probabilidades de um evento. Por exemplo, a gente tem dois eventos. Se a gente fosse representar dois eventos qualquer,
Então, quando a gente apresenta dois eventos de forma, dois eventos qualquer, a gente representa esses eventos por meio dessa letra P e chama um evento L e o elemento C. Por exemplo, o elemento L, né, que pode ser uma letra qualquer, a probabilidade de se ganhar na loteria e a probabilidade de se chover, né? São dois fatores, duas situações que elas são dependentes ou interdependentes, pessoal. A probabilidade de se ganhar na loteria com a probabilidade de chover. Deixa eu ver se vocês estão prestando atenção aí. São independentes. São independentes, né, professor? Independente. Elas não dependem, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, senão a gente ia viver fazendo dança da chuva, né? Para poder ganhar na loteria. Mas, então, como isso não tem nenhum tipo de influência, uma não influencia na outra, a gente diz que elas não têm nenhum tipo de grau de dependência. Se isso não tem nenhum tipo de grau de dependência, a gente representa esses eventos da seguinte forma: probabilidade de se ganhar na loteria e a probabilidade de chover. Beleza. Graficamente, né, nesse contexto de rede Bayesiana, para essas duas possibilidades, o cálculo da probabilidade, ela combina, ou seja, na verdade, ela é combinada por PL, como a gente já viu, né? Probabilidade de L e probabilidade de C, elas vão ser iguais a PL vezes PC. Ou seja, aí está descrito, vocês estão vendo os dois balões, e esses dois balões eles não têm nenhum tipo de dependência, ou seja, são independentes. E quando qual a probabilidade de ganhar? A probabilidade de ganhar, ela existe, ela não existe. Ganhou, não ganhou. A probabilidade de chover, ela existe, ela não existe. Então, se a gente for parar para pensar nessa combinação de ganhar na loteria e ao mesmo tempo chover, isso vai ser o produto de ambas as possibilidades, que vai ficar justamente, o produto de ambas as possibilidades vão ficar justamente sobre o P vezes L, P e C. Ou seja, a probabilidade de L acontecer e a probabilidade de C acontecer. A probabilidade de L para o corpo por causa da loteria. A probabilidade de ganhar na loteria, a probabilidade de chover. Beleza. O problema é que ambas essas situações, elas não têm influência um sobre o outro. Bacana. Mas como é que qual é a outra situação além dessa? Por exemplo, a gente colocar uma outra possibilidade, que é a possibilidade de o chão estar molhado. Então, essa possibilidade de o chão estar molhado, a gente coloca esse novo evento, agora nós temos 3 eventos, a gente vai colocar ela como sendo dependente de PC, que é a probabilidade de chover. E aí, como é que a gente representa isso dentro de probabilidade? Probabilidade de acontecer M, que é o chão está molhado, na condição sobre o C. Então, isso é condicional ao fato de C acontecer. Então, essa é a forma que a gente representa uma dependência entre determinadas situações nas redes bayesianas, certo? Então, quando a gente considera essa probabilidade do conjunto APL e APC, nós temos as redes bayesianas, beleza? Essa figura, ela é representada, essas três figuras, elas têm como representação, essas duas figuras têm como representação bayesiana justamente essa configuração. Alguma dúvida aqui sobre a relação dessa imagem com essa representação probabilística, pessoal? Não, professor. Alguém tem alguma dúvida? Vocês entenderam que isso aqui são possibilidades e aí cada uma delas, essas duas são independentes, elas não têm dependência uma da outra, porém a probabilidade de chover, ela influencia na probabilidade do chão estar molhado, ela é determinística para dizer se o chão está molhado ou não. Ninguém tem dúvida, então? Beleza. E para a gente calcular
a quantidade das possibilidades. Nós temos agora 3 situações, certo? Para a gente calcular, a gente calculou aqui nesse balão a quantidade de possibilidades, que é justamente o produto, né, de L, que é a possibilidade de ganhar a loteria, com a possibilidade de chover, e agora para a gente calcular a probabilidade de M condicionante a C, é justamente calculando a possibilidade, a probabilidade do piso molhado e da possibilidade de chover sobre a possibilidade de haver, de fato, a chuva. Então, para a gente poder ter um outro exemplo mais didático, a gente pode parar para pensar da seguinte forma. Vamos calcular a probabilidade de sair o número 2, certo? Em um dado. Um dado, ele tem 6 lados. Beleza. Então, por exemplo, a probabilidade de rolarmos 2 dados, né? Ou seja, os 2 dados, e obtermos o número par. Então, como é que isso está representado aqui? A probabilidade, P, de sair par, aonde? Na condicionante, que é esse símbolo, se, né, se o dado, ou seja, o dado 1, ele tem 5 lados, ou seja, contando com o lado que a gente vai querer 6, né, que é o número par. Então, ele tem 5 possibilidades fora a possibilidade que a gente quer, que é um lado par. Por exemplo, se saiu o número 2, é um número par, mas poderia ter saído o 1, o 3, o 4, o 5 e o 6. Mas saiu o número 2. Então, nós temos uma quantidade X de números que não vai sair e um número par. Beleza, mas isso vai ser um condicionante. Então, a probabilidade de par e o dado 1 ser 5 sobre a probabilidade do dado 1 igual a 5. Esse cálculo, ele nos leva à situação de a gente calcular todas as possibilidades. E aí, qual é a possibilidade? São 2 dados, certo? Nós temos 2 dados. Então, esses números, eles vão levar justamente a potência da quantidade de lados que vai ficar disponível para esses 2 lados. Então, no caso, vai ser 2 da potência 5, que dá justamente 32 possibilidades. Nessa situação, pessoal, esse cálculo ele é simples. Afinal de contas, a gente está levando em consideração pouquíssimas possibilidades. Mas quanto mais possibilidades existem em um contexto, maior é a complexidade dos cálculos, maior vai ser a quantidade de memória e de processamento, aumentando exponencialmente a cada inserção de um novo elemento, os cálculos ficam completamente inviáveis. Por exemplo, vou tentar explicar isso aqui de outra forma, né? A gente tem o P, que é o dado 1, que é igual a 5. Né? Uma vez que esse valor ele é atribuído, no caso a priori, a questão então a gente pode, para a gente obter o número par, qual é a possibilidade de sair 2, né? Do dado 2, sair também com o valor 5. Se o primeiro dado saiu com 5, qual é a probabilidade do segundo dado sair também com 5? Isso vai ser de 1/6. Por que de 1/6? Porque é justamente a quantidade de lados que o dado tem. Ou seja, 5 e 1. E aí a gente tira o 5, fica somente com 1, fica 1/6. Ou seja, a probabilidade de você jogar um dado e ele sair um determinado número, que no caso a gente está terminando como sendo 5, é justamente de 1/6. Porque é um lado, que é o lado 5, contra os outros lados que ainda existem do dado. Então, uma característica que é interessante acerca desses eventos de probabilidade é justamente essa independência do valor da probabilidade, que é o resultado do evento que pode assumir 2 estados. Ou ele ocorre ou ele não ocorre. No dado, né, são 5 possibilidades, 6 no caso, né?
um valor que a gente quer e mais 5. Então, dão 6. No caso da computação, nós estudamos os eventos de forma binária. Ou o evento ocorre, ou o evento não ocorre. Ou sim ou não, ou 0 ou 1. Então, para cada resultado. Portanto, a gente vai ocupar somente 2 valores, ao invés de 6 valores, né? Sendo que um dado, ele só sai um valor por vez, mas ficam os outros 5 que não foram escolhidos. Na computação, as coisas funcionam de forma binária, como a gente já viu em diversas outras situações. Então, cada resultado, pessoal, ele pode ocupar um dos 2 valores apenas, sim ou não, verdadeiro ou falso, ou chove ou não chove. Independentemente da probabilidade de chuva, ou se ganha na loteria ou não se ganha na loteria. Por isso que esses casos eles são independentes, né? Ou seja, isso depende da probabilidade do outro. Tá? Mas já que a gente viu que tem essas vantagens desse cálculo condicional com essas redes bayesianas que elas nos permitem, para a gente entender esse conceito de forma mais abrangente, a gente pode analisar a seguinte situação. Deixa eu colocar aqui que não tenho tempo de capturar todas as informações para vocês. Só um segundo. Então, nós temos a seguinte situação. Nós temos uma situação A, B, C, D e E. É público e notório aí quem é dependente de quem. Alguém ainda tem dúvida aí sobre quem é dependente de quem? Opa, não está aparecendo, né? Ou não? Tá aparecendo no livro de vocês aí. Alguém tem dúvida, pessoal, sobre dependência nesse sentido dessa rede bayesiana com 5 probabilidades? Está todo mundo entendendo, né? Mas, por exemplo, a gente está dizendo que... Pode falar. No caso aí, o C, ele depende do A e do B, no caso, para... Exatamente. Assim, o E, no caso, dependeria, no caso, do C, A e B, no caso. Como? O E dependeria, no caso, do C, A e B. Não, ele depende só do C. Porque o C, por sua consequência, depende do A e B. Então, o E não consegue enxergar o C e o B. Ele só o C, enxerga o C. Isso. É como no caso se o A e o B já tivessem dentro do D, né? Isso. O E, para ele ocorrer, ele precisa do C. E C, consequentemente, precisa de A e B. Então, a gente não precisa, para a gente não complicar mais as coisas, o E precisa do A e do B. Não, se tem um elo de ligação, a gente vai só nesse elo de ligação. Sim, entendi. Então, nós temos aqui 5 possibilidades, pessoal. Certo? Então, essas 5 possibilidades, elas são binárias, do jeito que a gente estava conversando mais cedo. Ou elas ocorrem, ou elas não ocorrem. Elas têm essas 2 situações. Então, para essa rede, a gente tem as seguintes possibilidades. Probabilidade de A e probabilidade de B. Então, probabilidade de A e probabilidade de B, ambos são eventos que eles são independentes, ou seja, eles não precisam um do outro para poder ocorrer. Então, isso já é diferente de C. Olha como é que é a representação de C, né, da probabilidade de C. Para C acontecer, ele precisa que obrigatoriamente A e B aconteçam. Certo? Então, o símbolozinho da condicional, né? Ele é condicionante. Então, a probabilidade de C é condicionante a A e B.
Então, a probabilidade de C está condicionada a A e B. E P, né, a probabilidade de D, está condicionada a C. E a probabilidade de E está condicionada a C. Então, isso aqui responde o que eu estava perguntando, se o E ela depende de A e B. Não, depende de C. A condicionante é de C. Então, tanto a probabilidade de D quanto a probabilidade de E estão condicionadas a C. O que a gente está fazendo? A gente está só analisando ali a figura e descrevendo isso. Por quê? Porque isso daqui, pessoal, o gráfico em cima é o mundo. É como o mundo se apresenta a gente. A gente olha os objetos e a gente olha as coisas e a gente vê que uma coisa depende da outra, que leva a outra, que depende da outra. Porém, a gente precisa codificar isso em linhas que sejam entendíveis ao computador. E o que o computador vai entender? Sim, não, zeros e uns. E a gente utiliza as regras da probabilidade da rede Bayesiana justamente para poder normalizar isso e colocar para o computador entender de forma mais didática. Então, se a gente fosse calcular todos os eventos de forma separada, a gente ia ter duas possibilidades por evento. Ou seja, nós temos 5. O A pode ou não acontecer, o B pode ou não acontecer, o C pode ou não acontecer, o D pode ou não acontecer, assim como o E. Então, isso dá justamente o que eu estava conversando agora para vocês, sobre na questão dos dados, que o 5 ele vai ser elevado à quinta potência, que isso dá 32. Então, nós temos 32 estados finais. Se a gente fosse dizer qual é o primeiro estado, esse é verdadeiro, todos os outros, o A é verdadeiro, todos os outros são falsos. Outro estado, deixa eu ver se eu consigo aqui riscar. Aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo riscar. Som Studio. Cadê? Então, a primeira possibilidade, esse aqui, ele ser negativo, ou seja, falso. Mas esse é verdadeiro, esse é verdadeiro, esse é verdadeiro e esse é verdadeiro. Isso daqui é um estado para esses 5 elementos. Então, A verdadeiro, todo o restante falso. Mas a gente poderia também dizer que A e B são falsos. E todo o restante ele vai ser verdadeiro. Isso vai ser verdadeiro, estou contando F, né? Esses dois vão ser falsos e todo o restante vai ser verdadeiro. Então, isso é um outro estado. E aí nós temos 32 possibilidades com relação a esses estados, independente das suas interdependências. Mas essa é a forma com que a gente representaria. Conseguiram entender por que a gente chegou nesse número 32 aqui, pessoal? Todo mundo conseguiu entender? Alguém tem dúvida como é que a gente conseguiu chegar nesse 32? Então, eu vou poder dar para vocês qualquer tipo de conjunto, uma quantidade de conjuntos, e vocês vão conseguir me calcular a quantidade total de probabilidades, né? Cara, veio correndo atrás de mim, mano. Eu aqui não entendi, professor Weberlan. Certo, Weberlan. O que tu não entendeu exatamente? Ele botou outro tipo que tava do outro lado, mano. O cara tava atrás de mim, no tipo. É que eu perdi aí na hora que o senhor começou a explicação, eu perdi aí o momento aí que o senhor iniciou. Certo. Então, vou te explicar o seguinte. Nós temos 5 possibilidades, certo? Quando a gente está analisando aí uma rede bayesiana de 5 possibilidades, certo? Essas 5 possibilidades, elas só podem ser verdadeiro ou falso. V ou F. E aí, como é que a gente faz para calcular a quantidade de possibilidades que esse conjunto pode se representar? Por exemplo, A sendo verdadeiro e todo o restante sendo falso é uma possibilidade. Falso, 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 falso. Ou a gente pode colocar todo mundo sendo verdadeiro, é uma possibilidade. Todo mundo sendo falso, é uma outra possibilidade. Como é que a gente faz para calcular todas as possibilidades?
a gente vai simplesmente calcular sobre a base 2. Por que base 2? Porque, sendo o número 2, a gente vai calcular porque são a quantidade de possibilidades de cada item desse, porque a gente está trabalhando com inteligência artificial, que é programação, que é computação, e essa rede, dessa forma, ela é analisada de forma binária, ou seja, existe ou não existe, verdadeiro ou falso, acontece ou não acontece, aconteceu ou não aconteceu. Então, quantos elementos nós estamos trabalhando nessa rede? 5. Então, vai ser a quantidade de possibilidades, que são somente 2, vezes a quantidade de elementos, né? Ou seja, elevado a quantidade de elementos. E, então, a gente calcula 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 32, ou seja, 2 elevado à quinta potência, que vai dar 32. Então, a quantidade de possibilidades possíveis desses elementos, sendo que o elemento só pode assumir verdadeiro ou falso, são de 32 possibilidades para esse conjunto como um todo, quando ele for analisado como um todo. Certo? Welberlan. Ok, professor. Deu para entender agora aí. Professor. Obrigado aí. Nada. Professor. Pode falar. Cleidson. Ok. Eu entendi. Número binário 0 ou 1, probabilidade verdadeiro ou falso, ou um ou outro. E 2 por se tratar justamente dessas duas possibilidades elevado à quinta potência, que dá 32. Ficou claro? Isso. Ok. E por que a quinta potência? Ah, por que a quinta potência? Por que a quinta potência, você está perguntando? Isso. Ah, sim, no meu entendimento, porque são justamente o número de possibilidades que ela vai adquirir. É isso? Não. A número de Não, né? Não. possibilidades são Porque são duas. 5 São duas. eventos juntos. Ah, o Isso. número total de como é que eu posso dizer assim? O De número elementos do conjunto Isso, dessa rede. elementos do conjunto. Isso. Isso, dessa rede. Exatamente, Ana. Então, porém, pessoal, como a gente está falando de rede bayesiana, foi feito todo um estudo em que existem determinadas regras. Essas regras otimizam o nosso cálculo. Como é que é otimizar o nosso cálculo? Por exemplo, não existe algumas situações quando se trata de regra, quando se trata de um estudo de uma rede peuseniana. Por exemplo, para esse aqui ser verdadeiro, esse aqui também tem que ser verdadeiro. O C tem que ser verdadeiro. Então, não existe a possibilidade, por exemplo, dessa situação bem aqui, ó, V para cá e F para cá. Ou seja, quando o C for falso, o E e o D, obrigatoriamente, eles vão acabar sendo falsos. Então, se a gente for contar, fazer uma contagem geral de possibilidades, são 32. 32. Porém, quando a gente aplica as regras bayesianas, para a gente poder se chegar a uma probabilidade mais interessante, a gente consegue reduzir esse número para 32. E não... Desculpa, a gente consegue reduzir de 32 para 10. Mas como é que a gente vai fazer isso? Justamente aplicando as regras. Ou seja, o P, a probabilidade de A, ele tem quantas possibilidades? Ele tem somente o estado 1, que ele vai poder, ou ele vai ser verdadeiro, ou ele vai ser falso. Esse símbolo aqui é de falso, tá, pessoal? Ou ele vai existir, ou ele não vai existir. Então, ele só tem um estado. Ou ele é um, ou ele é outro. Ele não pode ser os dois ao mesmo tempo. Então, o A, ele só pode ocupar um estado. Beleza. E o B, a mesma coisa. Ele só pode ocupar um estado. Ou ele é verdadeiro, ou ele é falso. Beleza. E a probabilidade de C, como é que fica? A probabilidade de C, ela depende de A e depende de B. Então, já não vão ser mais um estado, porque nós temos 3 elementos. Então, para C,
ele vai ter 4 estados. 4 estados? Professor, 4 estados. Por quê? Esses 2 estados, eles são dependentes de A, ou de A ser verdadeiro, ou de A ser falso. E os outros 2 dependem de B ser verdadeiro, ou B ser falso. Então, um primeiro estado para C é A ser verdadeiro. Um segundo estado para... Primeiro. Uma segunda situação para C. A segunda situação para C é A ser falso. Próxima semana eu vou estar com minha caneta funcionando, se Deus quiser, que aqui o mouse é terrível, pessoal. Então, a segunda situação primeira situação, A ser verdadeiro. Segunda situação, A ser falso. Terceira situação, B ser verdadeiro. Quarta situação, B ser falso. Então, para C, a probabilidade de C, ela vai ter 4 estados. E não somente um estado, como foi para A. Por que isso? Porque C, ela é determinante, ela vai ser determinada, ela tem uma condição que está ligada a A e B. Conseguiram entender por que o C ele tem 4 estados e não somente 2 estados, pessoal? Vou acreditar que todo mundo entendeu, beleza? Então, isso vai acontecer a mesma coisa para... Professor. Fala, princesa. Sendo assim, por que então que quando se fala da probabilidade de A também não são 2 estados, ele pode ser verdadeiro ou falso? Porque eu estou vendo que dá os 10, porque é a soma do resultado dos estados de todo, né? Tanto da probabilidade de A, de B, de C e dos demais. Isso. Aí eu te pergunto, para você determinar A, você precisa de alguém? Você depende de alguém? Ah, não, entendi agora. Você não depende de ninguém. Ele é ou não é? Então, isso é um ou são 2 estados? Só um estado. Ou ele é ou não é. E o C, não. O C, ele depende se ele vai ser A, A verdadeiro ou A falso. Ou se ele vai ser B verdadeiro ou se ele vai ser B falso. Então, isso são 4 estados. 1, 2, 3 e vem aqui o 4º estado. Entendi. Beleza. Tá. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Beleza, pessoal. E, agora o D já é um pouco diferente, né? O B, ele vai ter quantos estados? 2 estados somente. Ele vai ter somente 2 estados. Esses 2 estados, por que ele vai ter só 2 estados? Porque o D, ele depende só do C. Ele não depende do C e B. Ele não depende do A, C, D. Não. Então, o C, ele vai poder ser... O D, ele vai poder ocupar a situação de ser o C verdadeiro ou o C falso. Então, são 2 situações, são 2 estados que o D vai poder ocupar. A mesma coisa o E. O E nos proporciona também 2 estados, porque ele é dependente do C. E o C pode ser ou um ou outro. Certo? Então, se a gente for parar para conferir todas essas situações, ele vai estar justamente 10. Ou seja, um do A, um estado do A, um estado do B, 4 estados do probabilidade de C condicional A e B, então aqui a gente fecha em 5, e mais a probabilidade de D condicional de C, que são mais 2, e aí a gente fecha em 8, e a probabilidade de E condicional de C, que aí a gente fecha 10 possibilidades.
Então, a rede peuseniana, pessoal, ela nos deu uma simplificação de 32 estados para somente 10. Então, aí a gente é beneficiado pela quantidade de cálculos que vai ser bem menor e a quantidade também de regras. Isso levando em consideração justamente a dependência. Por que que isso aconteceu? Por que que isso diminuiu tanto, de 32 para 10? É a questão da dependência, né? Quem é dependente de quem? Então, existe dependência? Existe. Então, essa dependência já vai matar um monte de situação que não existe, certo? Se existe dependência, se não existe dependência, existem regras para poder representar isso na rede peuseniana. Então, esse aprendizado, pessoal, ele consiste justamente no cálculo em que cada estado é possível, mas levando em consideração os estados. Esse método vai demandar justamente uma construção de uma tabela que a gente chama com a quantidade de possibilidades dentro dessa rede. Então, quais são as probabilidades calculadas? Essa tabela ela vai justamente constituir o que a gente chama para o agente de base do conhecimento. Então, essa base do conhecimento são todas as possibilidades que o computador vai ter em relação à possibilidade de tomar essa decisão de acordo com uma regra pré-estabelecida. Ele analisa as possibilidades e vê qual é a possibilidade que mais interessa para ele. Qual é a possibilidade que mais vai interessar para ele? É aquela que vai levar ele mais próximo de uma realidade, ou seja, do objetivo do qual ele está, como posso dizer, do qual ele quer se aproximar, certo? Então, pessoal, sobre o teorema de Bayes, né, tem bastante coisa, tem bastante vídeos na internet que fala, é bastante interessante a gente entender como é que funciona essa teoria de Bayes e as redes brownianas. Existem, inclusive, inteligências artificiais que nos clareiam de forma didática a trabalhar esses métodos de forma mais eficiente. Em termos de explicação de aula, o que eu tenho para falar para vocês é até aqui. O que a gente vai fazer nos outros? Os outros não têm cálculo, são só formas classificatórias, que são os métodos baseados classificadores. E aí, esses outros três conjuntos, eu vou fazer uma atividade para vocês baseado justamente nesses métodos. Vocês podem perceber, quem deu uma lida no livro, eles são métodos de entendimento, porque o que a gente vai usar mesmo são as redes gaussianas para poder conseguir conseguir continuar o nosso estudo de inteligência artificial. Eu vou preparar um texto para vocês sobre essa atividade, mas provavelmente vai ser uma atividade do tipo, cada equipe fica com um método e vai explanar sobre esse método, como ele funciona. E aí, o que eu acho mais interessante para a gente não perder nosso tempo em aula, vocês explicando aqui esse momento que a gente tem de aula, é vocês fazerem um vídeo. Eu, inclusive, vou colocar lá nessa descrição qual o link do gravador de vídeo gratuito que vocês podem baixar. E aí, vocês mandam o link para mim e eu consigo dar uma olhada e a gente disponibiliza no WhatsApp para os outros alunos olharem os métodos, o que vocês viram sobre cada método desse, e aí eu libero os pontos. Eu só não tive tempo de fazer aquela descrição detalhada. Como a gente vai organizar os trabalhos, para vocês não ficarem perdidos de como é de fato para fazer o trabalho. Mas eu vou fazer essa organização dessas orientações no WhatsApp, no portal, no portal também. Sobre o filme que a gente ficou de ver sobre inteligência artificial, né? A gente, como vocês não conseguiram decidir, porque todo mundo votou em filmes diferentes, aqui.
Aí o Jean colocou um balão para a matriz, foi o último, mas não teve ninguém que colocou nenhuma repetição. Eu vou analisar, baseado nesse texto, na próxima aula, o que a gente tem mais aprofundado sobre isso, e vou ver também o que tem em termos de relação com o nosso assunto, e ao longo da semana eu publico para vocês qual filme que a gente vai conversar, que a gente vai discutir sobre esses elementos de inteligência artificial. Certo? O que mais está faltando? Deixa eu só anotar isso aqui, porque senão eu vou esquecer. Vamos lá, pessoal. Perguntas? Sem nenhuma por hora. Entendeu? Facinho, né? Isso aí a gente pensa que é um bicho de 7 cabeças, mas o negócio fica bonito é mais lá na frente. Lá na frente a gente vai começar a estudar uma série de possibilidades. Aí a gente começa a que nem o Neo lá do Matrix, começa a olhar tudo em possibilidades de código. Se fizer isso, se fizer aquilo, não é à toa que eu coloquei a imagem para vocês lá do Doutor Estranho, né? Vendo as 14 milhões, as 14 milhões e 64 mil, 14 milhões de finais que ele previu nos Vingadores, né? Imagina só, quantidade. Certo, pessoal. O que mais que eu posso ajudar vocês? Só isso? Então, eu vou só pedir para que vocês liguem a câmera de vocês. O João Vitor, tem que estar aparecendo aqui para mim. O João Vitor, o Gleidson, o Renato e o Eberlan. Para poder tirar uma foto aqui para configurar. Pode falar. O meu ícone aqui ele tá desativado, entendeu? Para mim. Nenhuma câmera encontrada. Só que eu tô no notebook. Depois aperta FN F11. FN F11 vai aumentar o som aqui no meu. Professor, para mim tá tudo ok, tá tranquilo. Beleza. Não, Renato, depois tu instala o teu drive da tua câmera, que deve ser alguma coisa em relação ao drive da câmera. Ele tá instalado. Não sei por que tá assim, não. Se eu abrir a depois, câmera aqui. Depois tu desativa a tua câmera, desinstala o drive da tua câmera e instala de novo, porque às vezes o drive corrompe. Entendi, tranquilo então. Gleidson, liga a tua câmera aí, Gleidson. Só um momento, por favor. Esse bicho. Povo de camisa, meu povo. Nada sem camisa aí, que é isso, que até senão não tá pra publicar. Peraí, eu vou colocar aqui, peraí. Eu tô tentando aqui, só um momento. Ela não tá funcionando não, professor. Não. Ah, não? Tudo bem, então liga aí, João, de novo. Sobrou para mim mesmo. Denis, João Vitor, liga aí rapidinho, só para poder sacar lá a foto. Nós. Me chamou aí, professor. Oi? Tem razão. Pronto. Não, tá ótimo. É só para poder registrar aqui da tela. Pessoal, então é isso. Muito obrigado pela atenção. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso, um bom feriado. E a gente se encontra na próxima aula. A gente vai se falando lá pelo WhatsApp. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Valeu. Jair, falou, Denis. Valeu, boa noite, professor. Nós. Boa Boa noite. Já lançou lá o
a nota lá do trabalho? Eu vou fazer todas as anotações do trabalho e vou mandar lá no grupo do WhatsApp. E no Eu portal só. Eu estou no grupo desse WhatsApp aí, pessoal. Certo. Me manda me manda uma mensagem que eu vou te mandar o link. Meu telefone é 99150-4242. Só um momento. É 9. 9150-4242. 4242? Isso. Aí eu vou mandar uma mensagem lá. Beleza, então. Pode falar, meu querido. Falar. Eu estava olhando agora o que você mandou, Pedro. O nome lá tá. Não dá dinheiro pra ele, dá dinheiro pra ele. Vai dar dinheiro pra mim. Rapaz. Vai dar tiro em quem, pô? Pronto. Repete, Júnior. Professor. Eu vi lá agora no grupo lá as pessoas lá que estão marcadas lá, né? Lá no deixa eu mudar um PDF. Eu olhei meu nome lá, mas tá como ciência da computação. Eu faço automação. Coisa com a forma mais sonhada era um carro. Mesmo que eu não pudesse dirigir, sempre imaginei que tinha que dar. Eu ia fingir que a próxima rua era Oi, Oi, Júnior. Lima Júnior. Certo, vou falar aqui. Peraí. Vira a tua câmera tá virada. Desculpa. Sim, tu faz o seguinte, automação, isso. E lá tá como ciência da computação. Não, filho, é porque a disciplina ela é originalmente de ciência da computação e vocês foram inseridos nessa turma para essa disciplina. Eu coloquei o nome, eu coloquei aquela lista só para poder vocês verem se o nome de vocês está ou não nesta disciplina. Esqueçam o curso, vocês estão fazendo comigo a inteligência artificial. Beleza? Tranquilo, beleza. Tá bom, obrigado, viu? Nada, boa noite. Denis, quer perguntar alguma coisa, meu querido? Não, professor, é só questão do... Eu lhe mandei uma mensagem aí no seu WhatsApp, só para inserir lá, para mandar o link lá do grupo, beleza? Vai ficar por dentro. Porque nem toda... Porque assim, como eu trabalho de 7 da manhã até 7 da noite, e aí às vezes quando eu chego em casa, eu praticamente esse horário de 21 horas, entendeu? Sim. E aí eu continuo ainda... Aí tem algumas às vezes eu não vou acompanhar todas as aulas, mas eu vou dar um jeito de pegar o link, depois ver direitinho. Já mandei aqui para ti já. Beleza então, professor. Era só isso mesmo. Valeu, obrigado aí. Nada. Uma boa noite para você. Tchau, tchau. E...